pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse programa, né, podcast Conta Mais. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, né, aquele que tem a chave da cidade, nosso amigo prefeito Éder Carneiro. Boa noite, prefeito. Boa noite, Daniel. Boa noite, toda a equipe. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Dar uma boa noite também a toda a população brasinovense. Dizer que o governo está de portas abertas para atender o pedido, o convidado, na hora que vocês entenderem que o governo deve dar alguma satisfação ao município, a gente está com as portas abertas. Boa noite, meu parceiro. Tudo bem? Boa noite, Daniel Santos, prefeito Dica. Seja bem-vindo. Agradecendo aí por ter atendido a nossa solicitação, né? Seja bem-vindo e vamos contar mais, vamos contar tudo. E eu quero iniciar já com a primeira pergunta, querer saber quem é prefeito Pirica, né? De que estado ele é, qual é a cidade, se ele é da região, onde ele nasceu, como ele chegou ao poder público. Daniel, eu sou de Tocantins, né? Na época o estado ainda não era dividido, depois que dividiu, eu nasci em Tocantins, Araguaína, aí vim para Brasil Novo, mais recém-nascido, cheguei em 1980 no município de Brasil Novo, e aí desde quando municipou o município de Brasil Novo, sempre minha família teve apoiando algum candidato, toda aí surgiu essa influência, fui secretário de Invenção e Obra, tive aqui, me criei praticamente dentro da cidade de Brasil Novo, e aí vim candidato a vereador pela primeira vez. Agradeço a população pela oportunidade, vim pela segunda vez de novo, agradeço a população, e aí lancei o meu nome a candidato a prefeito, e Deus abençoe que a gente ganhe mais uma vez a eleição. Prefeito, eu primeiro fazer uma pergunta, acompanhado dessa pergunta que o Daniel Santos fez. Qual foi o ano que o senhor ingressou na política? Assim, já tem uns 30 anos de vida pública, 20 anos? Nada, tem que diretamente vai fazer 11 anos, né, que eu estou na vida pública diretamente, que eu vim secretário, depois de secretário fui vereador por 8 anos e agora prefeito Primeira por um vez ano. que o senhor candidatou a vereador, ganhou? A primeira vez que eu me candidatei eu ganhei. O senhor lembra quantos votos? Sim, 1.178 votos. muito voto, né, Renato? Bastante voto. Para o município desse tamanho? É uma conquista grande, né, eu digo, né? Foi uma votação Você chegou expressiva. essa votação que lhe deu a entrada para ser presidente da Câmara, o senhor chegou a ser presidente da Câmara, é isso? Eu fui presidente por 4 anos, só que a legislação a lei orgânica do município disse que não é mais o mais bem votado, né? Mudou. Então vem uma eleição através de vereadores. Aí eu tirei meus 2 anos primeiro de vereador, natural. Aí vim candidato a presidente, tirei os 2 últimos anos a presidente da Câmara, depois me lancei na reeleição a candidato a presidente da Câmara de novo, me reelegi. Aí eu tirei os 2 anos últimos do meu primeiro mandato e os 2 anos primeiro do meu segundo mandato, como presidente da Câmara. Prefeito, eu tenho uma dúvida, acho que a população também tem, a questão de eleitor e como está registrado hoje no IBGE. Se a gente for olhar, acho que é 14 mil habitantes, ou é 16 mil, se não foge da memória, que está registrado no IBGE, se a gente for procurar aqui na rede social, mas de habitantes nós temos bem mais, né? Na verdade, a realidade do município hoje, eu acredito que está na faixa de 25 a 30 mil habitantes. Mas na época o censo foi muito mal conduzido no nosso município, né? O IBGE deixou a desejar. E aí nós recebemos o FPM por 14.600 habitantes. E temos mais de 14.600 eleitores. Então fica até difícil da população entender essa contexto aí do IBGE, essa ideologia do IBGE, porque como é que tu vai ter mais eleitor do que habitante? Então, assim, isso tem trazido um prejuízo muito grande para o município de Brasil Novo. No caso, até para a questão da administração, né? Porque as verbas para o município vêm conforme o que está registrado no IBGE. Tanto de habitantes tem, não é isso? Com certeza, a gente recebe um recurso hoje para cuidar da saúde pública, da educação, da infraestrutura por 14.600 e o recurso tem que dar para 30 mil habitantes. Então, é apertado para administrar. Não é fácil não, né? Ronaldo Lemos. Prefeito, o senhor atravessou aí 2 anos, como toda a população de Brasil Novo, aí, esse pico da Covid-19, né, essa doença que alastrou aí, deu muita perda em torno de todo mundo, né? E Brasil Novo também teve suas perdas, né? O senhor poderia esclarecer assim para a gente, prefeito, como que foi esses 2 anos, o senhor estando dentro do poder público, como o senhor avalia
essa doença no que diz respeito a repasse do governo estadual ou federal? Teve muito incentivo em termos de valores por parte do governo estadual, federal? O senhor tinha acesso a informações, o senhor ainda não era prefeito, né? O senhor era candidato, né? O senhor tem acesso a informações que possa nos dar essa noite aqui para dizer a respeito dos repasses? Se houve um incentivo, uma presença assídua do governo estadual e do governo federal em relação ao combate, ao enfrentamento da doença? Ronaldo, primeiramente eu quero deixar aqui, né, meus pesos e as familiares, Claro. e eu acredito que até hoje sinto os amagos de dor, que a gente sabe que perdeu um ente querido da forma que foi perdido em 2021 e no ano de 2020 no nosso município, é dolorido, entendeu? Sem poder ver, sem poder estar presente. Então eu quero deixar aqui meus pesos a essas famílias. Dizer que acompanhei todos os 2 anos. Em 2020 eu era vereador, então o vereador tem acesso aos números, tem acesso ao portal da transparência. Naquela pressão que os governadores na época fez ao governo Bolsonaro, ele mandou um quantitativo expressivo para o estado e o estado repassou para o município. Eu acho que em 2020 o município de Brasil Novo recebeu por mais de 5 milhões em recursos para combate à Covid. Mas aí teve todo aqueles escândalos que aconteceu no país inteiro no ano de 2020. O ano de 2021 o governo federal simplesmente fechou as portas e não suspendeu o repasse. Então a gente tivemos um ano de 2021 muito complicado, início de governo, uma situação muito difícil, e todo o repasse que nós recebemos no ano de 2021 para combate à Covid foi de 230 mil, sendo que no ano de 2020 recebeu 5.366.000. É muita grana, viu? É um número expressivo, dava de montar, né, uma equipe boa, mas assim. Então, na verdade, veio sim verba para os municípios para combater a Covid, né? No ano de 2020 veio uma quantidade expressiva mesmo, que nesse momento era o governo Alexandre que administrava, né, o último ano dele, então veio esse montante. Aí, devido a esses escândalos, que aqui não vem um caso dizer qual foi o estado, qual foi, entendeu? Mas teve aquelas prerrogativas, Polícia Federal pelo meio, vocês acompanham as redes sociais, o governo federal simplesmente resolveu cortar o recurso de combate à Covid no ano 2021. E aí a gente recebeu já uma quantia muito pouca para a demanda do ano 2021. Não deu para suprir. A gente teve que entrar no recurso próprio para manter a estrutura que o município teve. A gente teve 2 hospitais, se vocês lembram, a gente tinha um atendimento na Terezinha Barco 24 horas com medicação, com médico, com enfermeiro, e tinha um hospital municipal que era para tratar das outras doenças, para não misturar o Covid com a gripe, com a malária, com uma doença de hérnia, com uma doença de vesícula, com uma senhora gestante, um acidente, porque aí complicaria mais a situação da nossa população. Mas assim, uma dúvida que a gente tem, todos nós temos, eu creio, né, a parte da população, vem uma verba pelas pessoas que estão contaminadas ou pelas pessoas que morreram de Covid, vem uma verba de sim ou não? É mito ou é verdade? Porque, segundo a informação que a gente sabe por alto, né, que o povo conversa muito, né, que cada pessoa que morresse no município vinha cerca de 16 a 18 mil, ficava por aí. Eu não sei se isso é verdade ou se não é. Não, isso é uma prerrogativa da população, mas não existe. A verba, ela veio através do Covid. O montante primeiro foi uma pressão muito grande, né, que o presidente recebeu de todos os estados, claro, da Câmara e demais. E depois eles começaram a ajudar conforme os casos. Os casos confirmados, né, conforme as internações. Aí a gente tem um programa que a gente lança no sistema, que esse é um sistema SUS, é nacional. Aí através disso aí ele manda um quantitativo que é para poder ajudar no nosso município. E, inclusive agora, nessa semana, o governo federal, o governo do estado depositou 66 mil com a ajuda do Covid. Então essa não é uma fonte verdadeira. Não, essa fonte de quem morreu, de quem deixou, isso aí é história. Muita gente. História. Agora, prefeito, no último dia 4 desse mês, de fevereiro, o governo federal, através de um pronunciamento nas redes sociais do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele fez um reajuste salarial no piso dos professores, a nível estadual e municipal, de 33,23%. Como é que está essa realidade em Brasil? Essa realidade já se adaptou em Brasil, já se adequou? Ou seja, essa classe que forma todas as classes já está sendo beneficiada com esse ajuste salarial?
Ele baixou um decreto, né, mas no decreto ele deixou o espaço, né, que ainda vai se resolver até maio. O próprio Certo. governo federal ainda não se decidiu se esses 36% é possível. É, o que o governo municipal tem que fazer é nós temos um compromisso com os professores, 70% do recurso do Fundeb é com os professores, então em cima dos 70% a gente pode fazer um a mais e a gente vai ver a quantia que a gente possa dar de piso para cada professor. A gente não podemos prometer 33% e chegar no final do ano faltar o próprio salário mínimo. Ou tirar de outro. Mas como é um dinheiro do Fundeb, é um dinheiro já determinado para os professores e é 70%, então em cima desse 70% a gente pode trabalhar a mais, que a gente possa complementar no salário deles, e aí depois da gente trabalhar mais, a gente vai ter uma resposta mais precisa de quantos por cento seria. Entendi. Seria uma maravilha, né? Seria uma maravilha, com 33% certeza. é um aumento significativo, né? Segundo o pronunciamento, iria de 2.800 para 3.800 o salário do professor. Eu acho, prefeito, não sei qual é a sua opinião, o seu ponto de vista, eu acho muito justo, né? Que o professor no Brasil, não estou falando a nível de Brasil Novo, não, o Brasil como um todo, nosso país, né? Deveria ser bem valorizado, né? O educador é o que mais pega a demanda, né, principalmente agora que as aulas vão começar presencial, né? E assim, a gente tem se esforçado, porque no final do ano, não sei se vocês têm um acompanhamento aí, mas quase todos os professores aí teve mais do que isso, mais de 33% de gratificação no final do ano. Teve professor que ganhou 16 mil e alguma coisa bruto de gratificação, fora o salário, fora décimo. Então, assim, o objetivo do governo é que o recurso do Fundeb que vem que seja repassado para os profissionais porque eles merecem. Sim. Muito bom. Prefeito, outra dúvida. Eu bati muito nessa tecla no ano 2020 e no ano 2019. A respeito do lixão. Explica pra gente como é que está a questão do lixão. Ele tem uma possibilidade dele sair no seu governo dali, daquela localidade ali, onde a gente tem amigos, né, pessoas, né, comunidade que mora ali próximo ao bairro Vista Verde, tem também Vitória Regia aqui, né, mas antes de chegar lá, tem uma possibilidade de ser resolvida essa questão? Como é que é? Como é que funciona a questão do lixão? É uma É, técnica, eu falo assim porque foi uma técnica que eu bati muito, aí o povo às vezes fica, bateu muito e tal, mas é bom a gente saber, né? na verdade, o lixão ali, Daniel, ele é descompatível com a realidade da nossa população, né? A nossa população sofre com aquilo ali, isso é real situação. E nós, como gestor, como assumimos no dia 1º de janeiro, quando foi lá para o dia 10 de janeiro, a gente já estava batendo na porta do Estado, que a gente possa ter uma parceria para resolver aquilo ali. O caminho do andamento daquele processo ali está caminhando bem, entendeu? Já foi licitado o maquinário. Agora a gente precisa terminar o aterro sanitário, que ainda não foi terminado. Quem falou em rede social ou pronunciou que deixou o aterro sanitário de forma que possa ser usado, ele é mentiroso, ele não respeita nem a própria população, que isso é história, não existe, ainda falta muita coisa para ser concluída. O que a gente espera do governo do estado agora no início de junho é que termine o aterro sanitário, que o maquinário chegue e que a gente também possa chamar também uma responsabilidade para a população, porque falar em aterro sanitário é muito fácil, mas nós sabemos que tem que ter uma educação, Conscientização, né? a conscientização e educação mesmo nessa questão aí da população se conscientizar, porque lá no aterro sanitário não pode ir o que é jogado no chão, não pode ir lata, não pode ir osso, não pode ir muitas situações. Então, assim, se a população nos ajudar, a gente tem aterro sanitário para o resto da vida. Se a população não querer nos ajudar, não querer se esforçar junto com os gestores, é aterro para 3, 4 anos, vai se tornar um lixão como se tornou Altamira, como se tornou em Anapu, como vai se tornar em Brasil Novo. Então, vai depender muito do nosso município. Tem que ser um trabalho conjunto. Tem que ter a separação de lixo. Então, assim, eu acredito, pelo que eu conheço a população de Brasil Novo, que é muito esforçada, que é uma população que quer ver a cidade limpa, a gente consiga, assim, colocar o aterro funcionar e um aterro de qualidade e dar exemplo para os outros municípios. Então há uma possibilidade dele sair ainda. Sim, Na sua sim, nós gestão. estamos iniciando o governo, né? Um ano de governo, um ano que a gente pegamos de pandemia, então hoje eu vejo o nosso governo começando. A gente tem aí 3 anos muito positivos para poder a gente ajudar e contribuir com a população que foi prometido em Palanque. Tá certo. Prefeito, por conta do novo coronavírus, algumas frentes de serviço, não só do setor público, né, das empresas privadas também, eles suspenderam o seu funcionamento, né?
A gente viu que algumas cidades, aqui em Brasileiro também, algumas outras cidades, algumas funcionalidades voltadas para a população, claro, elas foram paralisadas, né? A minha pergunta é a seguinte para o senhor: sobre a cultura, existe hoje aqui no Brasil, por exemplo, uma escola de música para abrir uma porta para ocupar o espaço de um dia, de um jovem, de um adolescente? E também uma outra pergunta que vem junto com essa também, que é sobre os agentes de saúde. Eles retornaram nessa atividade? Houve suspensão ou nunca houve suspensão sobre os agentes de saúde? Essas pessoas continuam trabalhando? O Covid atrapalhou, inibiu a ação dessas pessoas ou não? Elas continuam trabalhando normalmente, os agentes de saúde brasileiros? Não, os agentes de saúde naturalmente nunca pararam de trabalhar, não, até porque eles são os mais importantes que quando fala Sim, de sim. Covid, eles têm feito um atendimento expressivo no nosso município. Por isso eu quero aqui parabenizar todos os agentes de saúde do nosso município que vem brilhando, um ótimo trabalho que faz pelo nosso município. Então, se eles não pararam em momento nenhum, ao contrário, eles ajudaram a gente a combater essa Covid, ajudaram conscientizar a população de que forma a gente poderia iniciar, aonde poderia tentar amenizar a doença. E então assim foi muito importante o trabalho do agente de saúde durante o ano 2021 quando se fala de epidemia. Sobre a cultura, não só a cultura, como os decretos vêm, esses decretos são estaduais, são de governo federais, e a lei maior que prevê, a lei menor não tem como mandar na maior. A gente teve um aumento, que a gente não teve festa, que a gente não teve esporte, que a gente também não teve Mas o cultura. comércio também não foi fechado. Não, o comércio não foi fechado. A gente mudamos alguns horários quando se fala de comércio de bebida, mas não foi fechado nada de comércio. Nem Porque igreja. não, nem igreja, porque se a gente fechar a igreja ou fechar o comércio, a gente acaba mexendo na economia do município. Agora, alguns, por exemplo, campeonato de futebol, a gente proibiu por um tempo aí, porque era o município mesmo que Foi faz. necessário Algumas também. coisas, mas já está tudo entrando em ativo de novo. Com o desenvolvimento aí da tecnologia, a gente está vendo que está tendo os casos, mas não está ficando internado. A vacina tem resolvido um grande problema disso daí. Então, como não tem internação, tendo os casos, mas não tem internação, não dá uma preocupação tão grande e a Diminuiu população bastante. brasileira diminuiu. Tá, a questão da vacina, você falou da vacina aí, agora eu tenho um ponto que eu quero frisar aqui. Para fora, tem alguns lugares que estão obrigando, mas obrigando mesmo a pessoa a tomar vacina. De que forma? Só vai entrar no comércio, só vai viajar, só vai fazer qualquer atividade se tomar a vacina. Aí a minha pergunta é: o senhor é a favor ou é contra a obrigação de tomar a vacina da Covid? Tipo, a obrigação, né? Não é que eu sou, igual eu não sou contra a vacina, de jeito nenhum. Quer tomar, tomar. Agora a obrigação do povo Mas eu tomar, entendi tua né? pergunta. Daniel, é assim, o governo municipal ele tem deixado as pessoas, ele está orientando que a vacina é muito É importante nesse importante, momento. sim. Agora, não está obrigando, até porque isso aí não cabe ao governo municipal, isso aí já é uma questão mais estadual, federal, entendeu? Não é uma questão municipal. Então, o município em si não está obrigando a tomar. A gente está tentando conscientizar a população que, por exemplo, no regional nós tínhamos 22 casos esses dias internados de Covid, 18 é porque não tomou a vacina. Então, já demonstra que a tecnologia da vacina, se ela vai trazer um efeito colateral lá na frente, isso aí cabe a Deus e cabe aos técnicos. Eu não posso falar por eles, porque eu não sou formado na medicina, né? Mas no momento ela está sendo pacífica, portanto, a prova está no nosso município, que no ano de 2022, o que diminuiu de óbito no nosso município é uma coisa expressiva. Então, no momento, ela está resolvendo o problema. Tá, mas assim, questão de chegar o momento do poder, aqui do público, né? Obrigar as crianças a tomar, as pessoas. Então as crianças vão poder o município não tomou por essa enquanto as decisão. crianças vão poder ir para o colégio normalmente. Tranquilo, Sem normalmente. tomar, né? O senhor atravessou o ano de 2021 aí, prefeito, ainda com um pico muito alto da doença, né? Assim, Na verdade, o pico mais alto da doença da Covid, quem pegou foi o governo de Felipe Noedes, no início, de janeiro até o mês de junho. o senhor avalia, o senhor acha que o município de Brasil Novo ainda está sofrendo as consequências no que diz respeito à economia? Já se recuperou, no seu ponto de vista? A economia de Brasil Novo ela já se reergueu? Ela já está igual como em 2019? Do seu ponto de vista, o senhor acha que a doença já levou os males piores no que diz respeito à mortalidade e também à economia defasada? O senhor acha que a economia de Brasil Novo ela já
estruturou no que diz respeito ao mal que trouxe a Covid-19? Na verdade, a economia do município ela nunca chegou a baixar porque a gente sempre teve esse cuidado de conduzir a doença e conduzir a economia. A doença com a mão direita, a economia com a mão esquerda. Então a gente não fechou o comércio, a gente não proibiu os agricultores de trabalhar. E quem segura a economia do município é a agricultura do nosso município. É a agricultura familiar, é a agricultura da lavoura branca, é a pecuária. Então assim, nós não tivemos esse impacto. Mas dizer a você que era uma preocupação na própria população já era, ver seu pai doente de Covid, você cria uma expectativa que será que meu pai é mais um? Será que eu posso ser mais um, como eu peguei já por 2 vezes? Então isso é uma preocupação, a doença é uma preocupação. Agora, em questão da economia do município, não, ela não deu um debaixo no município de Brasil Novo, não. Tudo tranquilo, o emprego continua da mesma forma, não tivemos desemprego, empresa nenhuma fechou, que são poucas, mas as poucas que tem continuam funcionando porque a gente não fechou o comércio. Quando você fecha o comércio, o empresário na meia da hora ele vai dizer, rapaz, eu não vou pagar um funcionário com o comércio fechado. Então a gente não teve essa atitude, então por isso não mexeu com a economia do município. Tá, deixa eu mexer aqui na ferida, pode? É, Prefeito, conta mais para nós aí. Como foi que você pegou a prefeitura quando você assumiu? De que maneira você pegou ela? E como você avaliou ou avalia o governo anterior? E Daniel, agora eu vou falar como eleitor, não como prefeito. Como eleitor, durante os 20 e poucos anos de município, foi o pior gestor que o município já teve. O pior de todos, tá? Que eu conheço desde quando o município foi o Brasil Novo. Eu vou fazer poucos comentários sobre o passado, só para tu entender. Quando tu assume uma prefeitura que ela não tem nem energia, que ela tem um débito de energia de 1.228.000, aí tu já tira mais ou menos uma avaliação que forma esse gestor deixou. Quando tu assume uma prefeitura que o maquinário está todo no seco, que eu mandei ofício para a Câmara, chamei os vereadores para acompanhar. Quando você pega uma prefeitura que o próprio, lá do hospital, o próprio CR, que é um aparelho de bater raio-x da população, foi vendido de linha aleatória. Está um processo aí que rola há anos, ninguém sabe quando vai ser devolvido, que é um aparelho que custa hoje R$ 95.000, que está indo para licitação. Foi licitado agora por R$ 90.000. Eu tive que comprar com recurso próprio, porque senão você chegava lá, não batia um raio-x. Tudo isso aconteceu no nosso município. Então, na minha avaliação como eleitor, desde quando eu entendo de eleitor e porque acompanhei desde a primeira eleição que teve no nosso município, para mim foi o pior gestor que nós tivemos, foi o gestor passado. É isso aí. Prefeito Perico aqui contando mais para a gente aqui. Prefeito, a minha pergunta agora, vamos mudar um pouco aqui da saída desse Covid, mas já estou passando mal aqui antes. Vamos falar agora das vicinais. Eu vi que o senhor é muito presente, né, nesse trabalho das vicinais, das estradas. O senhor sempre acompanha nas redes sociais, você e sua equipe, fazendo um trabalho de recuperação das estradas, né? Esse recurso que o senhor usa para fazer esse trabalho de recuperação das estradas, ele é um recurso do município ou existe algum incentivo por parte do Estado ou do governo federal? Essa daí é a minha praia, né? Quando se fala de vicinal, porque eu sou agricultor, fui secretário de aviação e obra, e o entendimento do governo do Perico Noeste não tem como se fazer uma boa gestão sem estrada. Um exemplo, se acidenta alguém lá no Beiradão, da vicinal 20, como é que ele vem para o hospital se não tiver estrada? Como é que o aluno daquela comunidade lá vai vir para a escola, andar 40 quilômetros num carro se não tiver estrada? Então a estrada inicia um processo de uma boa administração. Claro, nós temos vários outros fatores, eu estou falando iniciar. E assim, é recurso próprio, a gente tem tido o capricho de tentar fazer o melhor pelos agricultores em questão de vicinal, tudo com recurso próprio, a gente não tem cobrado nem um litro de óleo sequer dos agricultores, que era um vício do governo passado, só fazia um palmo de estrada se o agricultor desse o óleo, a gente não cobra, estamos sempre presentes junto com os agricultores. Lá no inverno vai aparecer sempre, uma ponte, né, quebrada, que caiu, um buraco, sempre vai aparecer, né, lá no inverno, né? E Daniel, porque a gente na rede social a gente vê o povo, né? Isso, porque assim, porque assim a extensão do nosso município são 3.400 quilômetros, nós fizemos no verão 3.400 quilômetros de estrada. Nós tivemos um verão chuvoso, graças a Deus. Então assim, vai ter essa demanda e assim, isso aí fortalece o governo. Por que fortalece o governo? Quando tem a demanda, a gente vai lá e tenta resolver. Isso aí eu não vejo como crítica, eu vejo como um agricultor
querendo ali trafegar e naquele momento ali tem um problemazinho para a gente resolver, mas a gente está resolvendo da melhor forma possível. Então eu acho que em questão de estrada o governo tem se esforçado bastante, os agricultores também têm se esforçado em questão da alimentação, quando a gente vai os travessão, eles estão apoiando, dá o material, dá a pissarra, dá a madeira, isso é muito importante, essa conjuntura junto com os vereadores, junto com toda a população, que a gente possa deixar os travessão trafegados. Mas uma comparação de 2021 para 2022, quando eu assumi o governo, em 2022, em fevereiro, o inverno foi muito menos mais lento. No verão, tivemos verão, mas em fevereiro eu já estava com as estradas tudo intrafegável. Assumi em janeiro e fevereiro já não tinha nenhum travessão que trafegava. Por quê? Porque não foi feito no verão. Hoje nós estamos aqui chegando em fevereiro, tivemos um verão chuvoso e está todos os travessão trafegável. Tem esses pontos críticos que dá, a gente vai lá, arruma, é a questão de emergência, mas está todos trafegável. No inverno sempre vai ter, né? Sempre vai ter, não tem como. Travessão mais extenso desses aí, prefeito, qual é? Mais difícil de trabalhar desses travessões que nós temos aqui no Brasil Novo? Tu fez duas perguntas, eu vou lhe responder as duas. Em questão de extensão, a vicinal 20, que ela junto com os ramais e um pedaço que a gente fizemos, que é quase 300, eu acho que dá uns 200 quilômetros da parte de Medicilândia, que é parte de Medicilândia, mas os eleitores são daqui e moram lá. Então a economia dessa região vem para o município de Brasil Novo. Então o prefeito de Medicilândia ele entende que a responsabilidade também da estrada é do. Então a extensão maior é a 20. Agora, em questão de fazer, que é a outra pergunta, é o lado aqui do Rio Iriri, que é o lado que tem mais pedra, que tem mais ladeira, que come mais lama, que quebra mais máquina, aí seria mais ruim de fazer. Agora, a extensão maior hoje que nós temos é a vicinal 20. Certo. Eu pensei que fosse o Capemba. Não, a Capemba está em segundo lugar. Segundo lugar. Pergunta? Não, pode fazer. Posso? Prefeito, a questão daqui. Vamos falar agora sobre aqui a nossa cidade, aqui o centro. Como é que está a questão, porque o povo reclama muito, a gente vai fazer aquelas perguntas que o povo quer ouvir. Já tem uma resposta de asfalto ou de arrumar as buraqueiras, né, que tem na cidade, porque isso já vem a gente entende que já vem desde o governo anterior, mas continua, como é que está a questão? Vai resolver agora esse ano ou não? Ou a gente vai continuar ainda vendo o povo reclamar a questão dos buracos, né, que tem aqui no centro? Na verdade, você falou uma pergunta muito importante para os ouvintes. Para eles saberem isso. Essa questão do asfalto, um asfalto de qualidade, ele aguenta 10, 12 anos. Né? A gente tem um ano de governo. Então, assim, o governo passado não deu um olhar especial para o centro da nossa cidade. Quando assumimos, já existe esse buraco. A gente licitemos ali a Castelo Branco, né? Mas, infelizmente, como eu falei, como começou a chover muito, a gente não ia fazer um investimento de R$1 milhão para ficar de água abaixo. Então, o governo deu uma recuada para a gente iniciar em junho. Então, eu acredito que o máximo até agosto a gente está com esse centro da cidade tudo feito, recuperado. Uma parte vai ser recapeada toda, outras partes que estão melhor um pouco, a gente só vai fazer ali aquele tampa-buraco que eles chamam, né? Mas eu acredito que o máximo até agosto, quando inicia em junho, o máximo até agosto a gente está com todas essas ruas emburacadas aqui do centro, que é o asfalto. Olha aí, pessoal. Já praticamente toda feita. Entendeu? Já tem uma parte licitada, a outra vai ser licitada agora, se eu não me engano, a memória de 18. Mas assim, o governo faz um compromisso com a população de recuperar. É difícil trabalhar no inverno, né? Na verdade, hoje o nosso verão que não foi igual ao inverno. Se o nosso verão tivesse sido um verão mais firme, que eu acho que não seria bom para a cultura do município, eu acho que Deus sabe o que faz. O verão foi uma maravilha para o nosso município, para os agricultores, para todo mundo. A gente passa um verão todo aí produzindo. Então isso foi muito bom. Mas aí quando fala na infraestrutura, acabou atrapalhando no final do ano, que a gente tinha uma programação de fazer o tampa-buraco de novembro até o final do ano, mas não tivemos espaço por causa da chuva. Tá certo. Perfeito. O Brasil Novo é uma cidade bonita, plana, né? Esse canteiro central que corta aqui do lado da Rodovia Federal, ele daria uma praça show de bola, né? Um lugarzão bonito. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: existe algum projeto em vista, alguma coisa que está sendo discutido? A Prefeitura de Brasil Novo almeja fazer algum projeto nos próximos anos, né? Um projeto da entrada da cidade, né? Para a pessoa chegar e ver uma placa, uma coisa, uma praça de alimentação, uma quadra de esporte, uma passarela a passarela já tem, né, aqueles usos. Eu digo assim, usar aquele espaço que tem ali de gramado
para ampliar, fazer o cartão postal, porque Brasil dá para fazer, mais de 1 quilômetro, se não me engano, 900 metros. 900 metros, dá para fazer, como ali em Vitória, a exemplo de Vitória, eles fizeram, né? Aproveitaram toda aquela faixa central. Existe alguma perspectiva? Podemos sonhar com isso? A gente tem um projeto já, né, que está em andamento, já no governo do estado, sobre uma praça na frente da cidade. A gente vai religar, né, Castelo Branco ali com aquela rua que vem da 13, da Vicinal 13, a gente vai religar. E a parte da esquerda de quem vai para lá, a gente tem um projeto de praça e o outro a gente vai deixar para caminhada, com a área mais de lazer da nossa população. Na questão, então, vai resolver aquela questão ali da 13 ali para atravessar direto. Vai ser atravessado. Porque aquilo ali eu entrei junto com a equipe aí, a gente, o tempo que o senhor era vereador, para a gente recorrer para poder abrir ali, né? Porque fica difícil, né? A gente fazer aquela. Bastante, né? Não, fica difícil aquela. O Pessoas às vezes, né? fica muito ruim para pessoa. Pessoas ir lá, idosas também, né? É perigoso, porque quando tu faz o cotovelo ali, você pode pegar um carro. Como ali é uma linha reta, a gente pode colocar ali os quebra-mola, uma sinalização boa, que a nosso município possa passar direto e não ter nenhum problema. Já teve acidente, né? Lá embaixo. Sim, Já teve alguns acidentes. Para encerrar, eu quero aqui agora deixar uma pergunta aqui. Como é que o prefeito Pirica avalia o seu governo? O que ele já fez para o município? Né? Fazer um resumo aí, o que já trouxe para o município, o que já fez, o que já realizou, o que o povo brasiliense pode esperar pelo governo do prefeito Pirica. Daniel, primeiro, eu diria que nem seja o prefeito Pirica, né? Toda a população que vem contribuindo muito, como também a Câmara, como o governo do Estado, o governo federal. Nós avancemos muito na área do esporte, por exemplo, assumimos aí o campo de futebol que não existia iluminação, tinha sumido os fios. Hoje está lá brilhando para a população jogar o futebol, né? Na área da saúde, assumimos aí também com a dificuldade bem na época do Covid, mas mesmo assim a gente continuou trabalhando. Hoje nós não temos cirurgia eletiva nem fila de espera. Nós conseguimos combater toda essa situação, já compramos alguns maquinários e eu acho que cada dia que passar a saúde vai crescer mais no nosso município. Na área da educação aqui tinha um vice de tirar os professores no mês de junho. A gente paguemos em junho, paguemos em dezembro, ainda demos gratificação no final do ano. Estamos reformando praticamente mais de 8 escolas do município, construindo algumas. Então eu acho que a gente avancemos. Agora, nas vicinais, eu acho que o governo Pirica está sendo essencial, porque eu conheço a demanda, eu sei como é que é, e aqui nós temos se esforçado muito para resolver. Na agricultura, os agricultores precisavam tirar um boleto para poder gradear um palmo de terra. Nós já estamos com mais de 500 hectares de terra gradeada, custo zero, agricultor, entendeu? A gente tem se esforçado bastante. Agora, está longe do sonho do prefeito Pirica. Eu sonho muito mais alto do que isso. Eu acho que a população, os vereadores e toda a equipe, nós somos capazes de mudar a história de Brasil Novo. E ainda tem 3 anos aí para a gente tentar fazer o melhor para Brasil Novo. Eu acredito que a gente vai avançar mais ainda. Temos realizado muitos dos sonhos no nosso município. Sonho de Poço Artesiano aí em comunidade, que há 20 anos tinha sido prometido como a vicinal ali 19. E dentro de 3 meses de governo a gente resolveu o problema. Ali na Agrovila do 40 era um problema inesquecível, a questão da água. A gente resolveu na mesma semana que assumimos. Então assim, demos muitos avanços, temos feito muitos obra com recursos próprios, tipo a praça. Quando nós assumimos, você morador daqui, você sabe que situação estava a praça. Sim. Hoje eu acho que já deu uma modificada expressiva para os nossos munícipes. Comprei uma área para o cemitério que também o governo entregou de uma forma, eu digo assim, de uma forma até desmerecedora com a população brasiliense. O cemitério encheu, ele percebeu e não tomou providência. A gente comprou uma área, moremos. Então assim, a gente tem feito muita coisa com recursos próprios, tem feito um lindo barracão no Parque de Exposição, onde encontramos também com Imbaúba, que poderia cortar até de motosserra. Hoje está lá para qualquer um fazer festa. Você estava lá no dia da Marcha para Jesus, então hoje lá está todo reformado, barracão de mais de 600 mil reais, que possa a comunidade usar, que possa os evangélicos usar na hora que precisar, porque aquilo é do povo. Então assim, tivemos muitos avanços, mas ainda para o prefeito Pirica, para toda a população, eu acho que é pouco. Nós temos que realizar muitas e muitas obras, tanto buscando no governo do estado como com recurso próprio, e tentar buscar cada dia mais um anseio da população. Temos aí assistência social muito presente no nosso município, ajudando as pessoas carentes do nosso município no que precisa. Acabou aquela cultura que quando morre uma pessoa carente, que a gente não quer que morra, mas que morra, quando morre, os familiares não têm
aquele recurso para comprar um caixão, tinha que fazer vaquinha com o vereador. O Valdo Lemos foi um dos que ajudou a fazer vaquinha aqui para enterrar algumas pessoas, então isso acabou no nosso município. Então, assim, eu aqui quero parabenizar os vereadores, parabenizar você, toda a população brasileira, parabenizar o secretariado, que são um governo sério, com compromisso, ninguém está pedindo óleo para ninguém, acabou essa cultura, então eu acho que o Brasil Novo tem a ganhar. Agora, eu desejo muito mais, isso aí para mim já passou, eu estou satisfeito, mas o meu sonho é bem maior do que a realidade do ano 2021. Tem mais pergunta aí? Só uma. Pode fazer. Prefeito, nós estamos num período político, né? Daqui a pouco começa a campanha eleitoral aí, propaganda eleitoral. Hoje o prefeito Pirica, ele em termos de escolha para governo estadual, ele apoia o Helder Barbalho, tem alguma outra preferência, assim, apoio político, alianças políticas. Hoje o prefeito Pirica, ele é a favor, apoia, está lá do lado do governo estadual ou não? Deixa eu cumprimentar. Pode cumprimentar. Além dessa pergunta, vou só cumprimentar. Apoia ou não e como avalia o governo estadual, né? Não, a minha pergunta foi só se ele apoia o governo estadual. Sobre a avaliação, eu acho que o Helder tem expandido muito no estado. Agora, a gente sabe que algumas atitudes do governo Helder, né, às vezes mexe com a população, mas assim, em questão de construção, não teve nenhum governo que construiu tanto no estado igual o Helder está construindo. Não teve nenhum governo que investiu na segurança pública igual o Helder investiu durante seu mandato. Brasil Novo, o Helder foi o pai do Brasil Novo. O Brasil Novo recebeu aí quase 14 quilômetros de asfalto. Um município do nosso tamanho receber 14 quilômetros de asfalto do estado, isso aí é uma coisa que é inesquecível, porque eu moro aqui há quanto tempo? Eu nunca vi um governador investir esse tanto que ele investiu. E vai continuar investindo, por exemplo, só para a gente manter aquele aterro ali, para a gente colocar ele para funcionar, que é um recurso do estado, ele passa de 10 milhões. E é um recurso que ele também vai ajudar o município. Então, assim, a pessoa do Pirica, o prefeito Pirica, sim, apoia o Helder Barbalho. Eu não sou partidário, eu sou pessoa. Então, aqui no estado, sou Helder Barbalho, no governo federal, sou Bolsonaro. E os deputados da gente, a gente estamos avaliando também. Vamos também, como se diz, eu sou daquele cidadão que eu não fico em cima do muro, Daniel. Eu não tenho esse negócio, vou ver, não. Eu sou fulano e sou ciclano. Então, a gente vai também apresentar os nossos candidatos a deputado federal e estadual, mas que fique claro, já está decidido, batido o martelo, eu sou Helder e sou Bolsonaro no governo federal. Se mudar o cenário político, vir com outro nome, só se esses dois não for candidato. Mas se o Helder for candidato e o Bolsonaro for candidato, seria o meu governador e seria o meu candidato a presidente. Tem mais? Não, só essa. Pessoal, foi aqui o bate-papo, que não conta mais. Recebemos aqui o prefeito Pirica, né, aquele que tem a chave da cidade, está trabalhando. Espero que ele venha trabalhar ainda mais ainda, porque o município desenvolvendo, a gente fica feliz, né? Então a gente tem que torcer para dar certo. Tem gente que torce contra, mas cada pessoa que entra tem que torcer para dar certo, né? Porque se der certo, quem está ganhando é a gente, o povo está ganhando, não é isso? E nós tivemos aqui esse bate-papo legal com o prefeito Pirica, muito obrigado. Quando você quiser vir aqui com a gente, é uma honra ter você aqui para esclarecer a população, viu? Muito obrigado. E Ronaldo Lemos. É isso aí, agradecer ao prefeito Pirica por ter se deslocado da sua casa até aqui, no nosso humilde canal, né? Queremos agradecer você do outro lado aí. E você também que queira participar, você pode também se mandar uma mensagem para a gente vai sempre fazer o convite e você pode estar aqui com a gente para bater um papo, esclarecer, né? Não só a liderança política, né? Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Posto Estrela e também o Naldo, lá de casa, material de construção. E você que quiser ser nosso parceiro, pode ligar com a gente tem uma tabela de preço razoável para a gente fazer o seu comercial e colocar a tua loja aqui para a gente trabalhar aqui, beleza? Obrigado, até a próxima. Obrigado, prefeito. Prefeito, prazer, viu? Deixa aí o prefeito fazer a consideração final. Daniel, muito obrigado. Ronaldo, muito obrigado. Toda a população brasileira, muito obrigado. Eu sempre digo que estou à disposição para qualquer convite, para esclarecimento, qualquer esclarecimento que a população tiver dúvida, possa me convidar que eu estarei aqui no estúdio fazendo. E dizer a vocês que é muito importante a gente passar os dados reais para a população, ter uma transparência de governo, porque o dinheiro é do povo, tem que ser respeitado e dessa forma que o governo de Pirica e Noés tem trabalhado. Meu muito obrigado mesmo, que Deus abençoe e tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.